aos imigrantes que eu creio que provavelmente não conheceriam este espaço e, obviamente, agradecer o facto de terem vindo até aqui hoje para esta conversa, como a Margarida fez o favor de dizer. Este espaço que provavelmente muitos, antes de partirem, conheceram como as oficinas da Câmara, não sei se alguém conheceu, se não, foi garagem, e hoje é um espaço de cultura, um espaço de conversa e de diálogo. Agradecer também a presença dos senhores presidentes de junta, que aqui estão, e obviamente que dar mais uma vez um agradecimento muito forte ao idealista deste primeiro passo para conversas com os nossos imigrantes, que é aqui o Sr. Professor Puma, que está aqui à minha esquerda, a quem desde já a Câmara de População agradece todo o empenho e dedicação que ele meteu neste projeto. O que se pretende mesmo aqui é um diálogo e ouvirmos da vossa viva voz, do vosso lado, histórias que gostávamos de registrar para próximos encontros, e os próximos encontros serão aquilo que os nossos imigrantes, no fundo, quiserem que venham a ser. Eu gostava de, rapidamente, também contar uma pequena história, que é uma história que se vive todos os anos. A Câmara de Mação, há 13 anos esta parte, leva os jovens estudantes à Europa, fundamentalmente à Espanha, onde os circuitos são mais pequenos, e França, Bélgica, já fomos na Alemanha também, mas fundamentalmente é França. Bom, aquilo que as autarquias, do meu ponto de vista, têm feito ao longo dos tempos é ir à Europa buscar ideias e dinheiro quando há para fazermos projetos intramuros aqui no nosso território. Eu vou acabar rapidamente. Aquilo que nós queremos realmente hoje e pretendemos é ouvir-vos, registarmos o vosso testemunho para, quem sabe, daqui para os próximos anos, possamos fazer um trabalho mais estruturado, com as vossas ideias e termos sempre uma razão para nos podermos encontrar em Mação. Quando eu era vereador da Câmara Municipal de Mação, dirigi um ofício ao Sr. Primeiro-Ministro, nessa altura, Francisco Pinto Balsemão. O assunto era justiça ao imigrante português. Vou ler algumas partes para que tenha uma escrita mais ou menos alinhada, que eu depois vou saltar de pedra em pedra, mas agora leio estas letras. Senhor Primeiro-Ministro, nós cá no Centro Geográfico de Portugal, a 2h30 da capital, sinceramente desejamos que os portugueses venham a reconhecer que o Primeiro-Ministro português é capaz de rejuvenescer a metade do país, cuja designação de interior nos repugna aceitar, e que a sua grande capacidade de trabalho venha a galvanizar o expulsado povo português. Senhor Primeiro-Ministro, na nossa comunicação anterior, dizíamos que a aposta do futuro teria de ser ganha nesta metade do país, que tem sido considerada a parcela do ser mundo exportadora da matéria-prima com que a especulação desenfreada se vem amanhã. Moíam-se e moem-se por aqui os ossos num trabalho inglório, e a imigração para dentro e para fora do país foi e vai esvaziando esta região do Centro Geográfico de Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, disponha-se, pois, Vossa Excelência, podia ser dito hoje a este senhor lá está, Sr. Primeiro-Ministro, e que juntos acompanhemos as passadas do arrojado imigrante português. Eis o testemunho da homenagem que que prestamos aos imigrantes, sobretudo os que partiram desta terra sagrada. Primeiro, o trabalhador português, sentindo no corpo e no espírito que aqui não era reconhecido o mérito do seu duro trabalho, partiu com ou sem passaporte, mal seja que lá ainda seja pior do que aqui. Futurava eu.
E qual não era a humilhação quando o seu passaporte de turista, por alguns meses, não era mais do que um salvo-conduto que lhe permitia passar a fronteira em pleno dia, as trevas iam na alma, para em terra alheia ir mendigar trabalho. E que jornadas tão penosas não teriam sido sofridas quando o arrojado português de assalto, expondo a sua vida em holocausto por amor à família que queria arrancar a vida de miséria. Uma pausa para a meditação se impõe. Segundo, o nosso imigrante, já com os pés tantas vezes em chaga e em terra alheia, mendigava trabalho em português a quem falava francês. Eles não me entenderão, mas não bastará olhar para a minha farpela de homem. Não consigo. Isto dói muito, muito. Quantas vezes, de porta em porta, já consigo. Estar bem assim, coisas que vêm lá de dentro. Quantas vezes porta em porta com a trouxita, mas não bastava olharem para a minha farpela, o trabalhador honrado e sacrificado, cismava o homem português. Já agora já vai a tua fim. Quantas vezes de porta em porta com a trouxita da miséria na mão, temer a ter de voltar à sua casa por não encontrar quem lhe proporcionasse um posto de trabalho, qualquer que ele fosse. Para ser imigrante é preciso ser corajoso. É preciso ter raça. Impõe-se nova pausa. Terceiro, se alguém acabasse por aceitar a oferta do seu esforço, podia esse alguém contar com a heroicidade de um bravo português que estaria disposto a jogar-se todo para convencer que ali estava um homem para o que desse e viesse. Logo que um sorriso em francês ou em alemão lhe desse um acto de segurança, estava ali a trabalhar feliz um homem português. Na primeira carta escrita à família, constaria já a venturosa situação alcançada. Silêncio. Vamos ouvir o que ele terá de mais. Quarto, passados meses de trabalho cada vez mais remunerados, estava-se agora a premiar o esforço do homem português. E eis que ele, com a vitória a cantar no peito, veio a Portugal dar mostras de que valeu a pena arriscar. Traz umas coroas, e não tarda que surge na aldeia a casa do imigrante, testemunhando perante todos que só em países como este é a verdadeira frase: quem mais trabalha, mais trabalhado fica. Ainda é hoje assim. Mais uma pausa para a reflexão. Quinto, a casinha levou tudo. É preciso ir lá outra vez suar. Mas ainda há forças para empregar a terra alheia. Já fica a família mais bem armada. Há que ir buscar mais umas coroas para se conseguir um certo desafio económico. Os meus filhos têm de ser como os outros. É só água de tira isto. é água do mesmo. E bigode. Esta atitude de um pai tem direito ao nosso profundo respeito. Sexto, assim foi andando, sofrendo, passando mal em terra alheia, e este anos movidos de luta pela vida, a aldeia portuguesa atesta a heroicidade do imigrante português. Eis que já se depositam umas coroas nos bancos e um montante das divisas de tal monta que já se cantam loas ao imigrante. Pretendendo-se criar nele o orgulho de ser considerado o salvador da balança de pagamentos do país que não lhe pagara para viver dignamente. Oxalá que servos de certeza esses passarem por isto. Senhor Primeiro-Ministro, temos consciência de que estamos tocando um assunto de grande delicadeza, mas nós receamos que Portugal não preste a justiça de vida ao heróico imigrante português. Somos um conceito de imigrantes e vimos conversando com eles.
É que, inclusive, nós já prometemos a Vossa Excelência desencadear, se necessário, uma campanha de sensibilização, no sentido de fazer dos nossos imigrantes futuros sócios de empresas de capital misto, que é hoje o que se pretende. Mas já vimos atrasados, mas podemos vir a tempo. Sendo-lhes garantido um posto de trabalho relativamente próximo da sua casinha, que a mercê de sangue, suor e lágrimas construir uma aldeia portuguesa. O imigrante lá foi, fez cá a sua casinha, acabou por abandonar a casinha porque não lhe deram trabalho a seguir. Ele merecia depois ter cá a casa um posto de trabalho e uma fábrica a trabalhar. Para lhe dar um posto de trabalho, mereciam. Ouvi deles os ditos mais específicos. Não escapamos a reproduzir esta experiência, estas expressões, proferidas por um deles há 2 ou 3 dias. Diga lá a eles, Terreiro do Passo, que nós não queremos boa conversa, nem ouvir mais melodias. Queremos é dançar mesmo sem música, trabalhando e vê-lo, entenda-se, o produto do seu trabalho. Senhor Primeiro-Ministro, pelo que vimos dizendo, a Vossa Excelência, já terá adivinhado a nós que entendemos que as remessas dos imigrantes não sejam jamais investidos nos meios industrializados do litoral do país e muito menos em hotéis de luxo que aos imigrantes se não destinam. Portugal não poderá ser apenas um país de imigrantes para trabalhar os nossos e um país de turismo para varandear os outros. Nós víamos os nossos a saírem e víamos lá iam trabalhar para os ricos de lá e eles vinham passar cá as férias. Quer dizer, nós não tínhamos local de trabalho, mas éramos o local das férias dos ricos de França que hoje nos chamam ricos. Vocês trabalharam para a Europa e trabalharam no Brasil, desenvolveram com o vosso laço, com a vossa cabeça e hoje estamos no caixote do lixo. Os imigrantes fazem falta à nação. Os imigrantes do Brasil, do Canadá, da França, da Alemanha, já vão por outras terras mais distantes ainda. Sem a ajuda dos imigrantes, já não há seiva, já não há sangue de movimentação que resolva o problema. Acreditem nisto, nós estamos aqui. Isto foi escrito no 81. Há vocábulos que estão carregados com uma carga miserável de sempre. Um deles é falar-se, dizer-se que maçã, em vez de dizer que está no centro do país, maçã está no interior do país. Falar do interior do Brasil faz sentido. Falar do interior num retângulo tão estreito, certamente é governação ao longo destes anos todos. Que miopia vai na governação? Noutros tempos havia o rico e o pobre, em maçã havia uma divisória a separar as duas camadas sociais. Havia o rico e o pobre. E hoje há os honestos e os corruptos. Os honestos não passam da cepa sorte. Quanto mais trabalhado fica. Agora, ser honesto é não passar da cepa torta. Ser corrupto é entrar no paraíso da massa. O resultado está nisto. Às vezes achamos que sou o mau branco da Germana, eu intercambiava até o fim. A gaivota voava, canteia dezenas, centenas de vezes aos vezes. Somos herdeiros de Afonso Henriques, Chegas Muniz, Dom Muniz, Dom João I, Nuno Álvares Pereira, Alcaide do Castelo de Faria, Dom Sebastião, temos a Riva de Camões, somos do país da Amália, do Zeca Afonso e do professor Adriano Moreira, já agora falar aqui do professor. Não temos vergonha de nascermos nas condições em que nascemos. Temos vergonha é de sermos tratados, somos ofendidos por uma Europa
que muito suor lá tem dos nossos imigrantes. Eu não tenho muito mais para vos dizer. O que é que eu pretendia com isto? Ao dizer à Câmara que havia de fazer isto já há muitos anos. Hoje não temos cá, parece que os imigrantes emigraram, mas temos aqui poucos, sabe? Eles emigraram, mas trazê-los agora aqui é um bocado difícil. E porquê? Porque nós nos divorciámos deles há muito tempo. Não se pensava no imigrante, só se pensava quando ele aparecia para gastarmos questões cá. De resto, ignorado. A Câmara Municipal de Mação tem de arranjar diplomatas, arranjar porta-vozes, arranjar mensageiros e dizer que sem a ajuda dos imigrantes, e eu falei, tenho andado a falar sempre das aulas destes anos, houve um casal, não era de Barbeiro, 2 casais, um de Cardiz e outro de Barbeiro. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha satisfação por termos conseguido pôr este dia de pé, que acho que ele era muito importante para todos, e agradecer mais uma vez ao professor Pomba Marques, porque muitas vezes nós ficamos todos à espera que a Câmara faça tudo, que as instituições façam tudo, que o Governo resolva os problemas e esquecemos que nós, enquanto cidadãos, também temos um papel muito importante. Este dia hoje não estaríamos aqui se não fosse a perseverança do professor Pomba Marques, porque muitas vezes a Câmara tem muitos problemas para resolver, tem muitas solicitações, e se nós não formos insistindo e não formos lutando pelo aquilo que consideramos importante, as coisas acabam por cair. E da mesma forma nós, em Mação, acho que estamos numa situação parecida com o país, à espera que alguém venha e alguém resolva os nossos problemas na área florestal, na área do mundo rural, na área da valorização da floresta. E acho que o que nós temos que todos perceber é que não é a Câmara que vai resolver isto, não é a Junta de Freguesia que vai resolver isto, muito menos o Governo do país que vai resolver isto. Somos nós, enquanto cidadãos, que podemos fazer força e fazer pressão e agarrar as oportunidades para que talvez isto se resolva. E vocês, aqueles que saíram, fizeram muita falta cá. Saíram porque tinham necessidades que cá não conseguiam satisfazer, queriam uma vida diferente, um mundo diferente, mas a saída de todos os imigrantes ao longo destas últimas décadas teve um peso extraordinário nestes territórios. Para vos dar um número de grandeza, por exemplo, só aqui a zona do Pinhal Interior Sul, que é Vila de Reis, Sertã, Provença Nova, Oleiros, Mação, perdeu 100 mil pessoas em 50 anos. Passámos de 150 mil habitantes ligados ao mundo rural para 50 mil. Uma saída desta dimensão num território tão pequeno teve consequências gravíssimas. A mais grave delas todas é que permitiu o aparecimento de uma paisagem que nunca cá tinha existido. Nós nunca tínhamos tido as cargas de combustível que hoje temos na paisagem, porque deixámos de ter gente, deixámos de ter agricultores, e isso teve consequências. E a maior delas todas foi, sem dúvida, os grandes incêndios florestais. Eu tenho, nos últimos anos, procurado olhar para esta questão com coragem e dizendo às pessoas, muitas vezes, coisas desagradáveis e coisas duras, e tenho procurado começar sempre as apresentações com estas imagens, porque as pessoas esquecem-se muito rapidamente. Isto são imagens dos incêndios de 2003 aqui em Mação, mas as pessoas rapidamente deixam de se preocupar com isso, como o facto de termos tido um incêndio fosse garantia que nunca mais acontecia nenhum. Não, nós hoje, para começo de conversa, estamos prontinhos em Mação para ter uma semanal ou duas de imagens destas. E há quem se esqueça, eu, porque talvez por obrigação profissional e porque vivi muito fortemente estes dias, não consigo esquecer. E cada dia estou mais preocupado porque cada dia aumenta a probabilidade destas imagens voltarem aqui ao redor da vila, dentro das nossas aldeias. Basta olhar com atenção que nós vemos que as cargas combustíveis para que isto aconteça estão lá, e dias de calor como o de hoje são absolutamente normais
neste país e hão de vir este ano, e hão de vir para o ano e para o outro a seguir. Esta é uma imagem preocupante porque foi o primeiro incêndio de inverno que tivemos. São imagens do incêndio que aconteceu em fevereiro deste ano, ali junto à Arvoreira, em que arderam 100 hectares no mês de fevereiro. Porque uma pessoa foi fazer uma coisa absolutamente normal, que é queimar umas silvas à horta. Onde nós já estamos. Não se pode ir em fevereiro queimar umas silvas à horta, porque pode começar um incêndio e podem arder 100 hectares. Acho que temos que parar para pensar nisto. Não é preciso criminosos. Isto está tão grave que basta ir queimar umas silvas à horta em fevereiro para poderem arder 100 hectares. Agora imaginem se fosse hoje. Com 40 graus e com 11% de umidade no ar. Mas isto não é um processo só de uma ação, é um processo do país. Esta é a área que o país perdeu, aquela que está à escura, desde 75 a 2008, e nós vemos que grande parte do território norte do Tejo tem sido fortemente atingido por incêndios florestais. Isto não teria gravidade não fosse o facto de a floresta ser um dos maiores trunfos com que podemos contar para o desenvolvimento económico destes territórios no futuro. E quando olhamos para o mapa de nação apenas nos últimos 16 anos, percebemos que isto não pode ser muito mais grave que aquilo que já é. A mancha a vermelho são os 3 incêndios que tivemos em 2003 e isso atingiu um tal ponto que nos obrigou na Câmara a repensar o que é que nós andávamos aqui todos a fazer. E nós analisámos um bocado a situação e chegámos à conclusão que muitas das coisas que estávamos a fazer estavam certas, mas faltava fazer muito mais. E continuam ainda a faltar muito mais coisas para que se possa olhar para o futuro com tranquilidade. Chama a atenção para aquele número 9. É que em 16 anos nós tivemos quase 500 incêndios, que ninguém se lembra. Ninguém se lembra dos 498 incêndios que foram apagados. Mas bastaram 9 não ser apagados na fase inicial para perdermos tudo. Este número é muito grave. Porque o que é que isto significa? Que apesar de nós termos uma probabilidade, sempre que há um incêndio, temos uma probabilidade de 99,8% de apagar. Quando deixamos escapar podemos perder tudo. E é aqui que estamos. E é muito difícil, com uma floresta que demora 12 anos no mínimo, no caso do eucalipto, a crescer, ou 30 no caso do pinheiro, garantir que vamos ter sorte durante tantos anos seguidos. E em 2003 chegámos a esta imagem, que é o que é que seria preciso para que as coisas no setor florestal mudassem. Precisávamos de vontade de mudar enquanto povo, enquanto cidadãos. Não adianta andarmos aqui a tentar rebocar toda a gente, ou as pessoas querem mudar e querem parar este panorama ou não querem. Para isso, tinha que haver vontade. Tinha que haver quem fizesse planos de como é que essa mudança se faria. Tinha que haver quem ficasse lá, depois das árvores plantadas e dos caminhos abertos, a mantê-las, a regá-las quando é necessário numa fase inicial, a manter os caminhos, a roçar o mato quando ele começa a nascer. Era preciso haver gestão continuamente no tempo. Era preciso dinheiro para que isso fosse possível de fazer. E uma ideia que nós temos trazido sempre para cima da mesa é que a floresta, ao contrário daquilo que muita gente pensa, precisa de trabalho. Há muita gente que herdou umas propriedades e pensa que não precisa de fazer nada. É só esperar. As árvores vão de engrossar e a ele compete só um dia ir lá com uma madeireira e cortar. Infelizmente, o facto dessas pessoas serem muitas é que também ajuda a estarmos nesta circunstância em que estamos. É preciso desmascarar isto e dizer que não é verdade. Porque se todos fizermos isso, o que acontece é que criamos uma situação que não é minimamente sustentável e só cria condições para um grande incêndio um dia. A floresta precisa de trabalho, precisa, como todos os setores, de investimento contínuo e se o trabalho não aparecer, nem que a maior sorte no mundo, as árvores vão chegar a ser grandes e valer dinheiro. Precisamos, obviamente, de infraestruturas, de caminhos, de aceiros, de postos de vigilância.
Precisamos de ter pessoas a vigiar para quando um incêndio surgir, ele ser detectado rapidamente, e é isso que chamamos de primeira intervenção. Precisamos de ter bombeiros a chegar lá rapidamente, e isso o país já faz muito bem. E precisamos de ter uma estrutura de combate para que apague os incêndios. Isso é preciso que se diga que Portugal neste momento tem dos melhores sistemas de combate do mundo. E mesmo que num dos melhores sistemas de combate do mundo, nós estamos a perder esta guerra. Porque esta guerra nunca será ganha pelo combate. E, portanto, se era aquilo que nós achávamos que devia acontecer, haver esta consciência da população e da sociedade naquelas áreas, analisando o que efetivamente aconteceu nestes últimos 10 anos depois de 2003, o que nós temos é que, em vez da floresta sustentável que nós queríamos, temos uma floresta sustentável ainda só em construção. A mudança foi muito pequena. Tanto nas instâncias oficiais, nas entidades com responsabilidades nesta área, que na mentalidade das pessoas e dos proprietários, não houve quase mudança. A vontade ainda é mais pequenina que a mudança. Mas fizemos nas entidades oficiais, nas câmaras, nas associações, nos ministérios, muitos planos de como é que isto se podia resolver. Gestão. Estamos ainda pior do que estávamos há 10 anos atrás, porque, entretanto, morreram mais uma série de pessoas que estavam lá no território que ainda iam fazendo alguma coisa e que ninguém substituiu. Investimento, fez o mínimo possível. Trabalho, continuamos como estávamos. Infraestruturas, os caminhos, acessos, melhorámos em relação ao passado. A primeira intervenção tem um nível de excelência que mantivemos ao longo dos últimos anos e o combate foi fortemente reforçado. Nós hoje estamos a gastar por ano 100 milhões de euros em combate. É 10% do que valem as exportações da área florestal. Ou seja, nós estamos a gastar no combate 10% do valor daquilo que a floresta produz. O problema é que se isso resolvesse, não era muito, mas não está a resolver. E, portanto, só teremos uma floresta sustentável com toda a sorte do mundo, num clima como o nosso. Surgiu a ideia em 2003 que tínhamos das zonas de minifúndio encontrar estruturas de maior dimensão que dessem expressão à gestão. Surgiram as ZIFs, Zonas de Intervenção Florestal, que são, na prática, um agrupamento de proprietários em que as pessoas conversam e que se coordenam com um condomínio no sentido de ir resolver os problemas mais importantes, mas 10 anos depois praticamente não conseguiram sair do papel porque não tiveram qualquer ajuda financeira para o fazer. Pediu-se uma série de coisas, mas entretanto muito poucas foram efetivamente alteradas na legislação. E hoje onde estamos é numa ideia muito simples. Nós para o futuro, em Mação, onde há 80, eu vou repetir este número 2 vezes. Nós hoje em Mação vivem cá 7.500 pessoas. Mas temos 80 mil propriedades. Vou repetir. 7.500 pessoas, 80 mil propriedades. Ou seja, por cada pessoa que cá habita, há 10 propriedades. Agora, pensemos nesses 7.500 pessoas e chegamos à conclusão que, se calhar, 60% tem mais de 65 anos. Quem vai tomar conta destas propriedades todas? Quem está a tomar conta destas propriedades todas? Ninguém. O que nós queríamos era que as pessoas mantivessem as suas propriedades, mas, à escala da sua aldeia, constituíssem uma empresa. Na prática, uma empresa da aldeia. Em que, da mesma forma que as pessoas têm uma cota no lagar, tinham uma cota nessa empresa. E essa empresa, que era das pessoas da sua aldeia, tentaria fazer a gestão desses espaços que ninguém trata. Não estamos a fazer conta de que giram os espaços que alguém quer tratar. Nós estamos sempre a falar daqueles que ninguém trata há 10, há 15 e há 20 anos. Para isso era preciso fazer planos, fizeram-se muitos, era preciso fazer projetos, era preciso levar os conceitos do ordenamento da floresta ao território, era preciso gerir. Isso não aconteceu. Lentamente começamos todos a desanimar com isto
mas estou convencido que não há outro caminho. Há neste momento esperança que o novo quadro comunitário de ajudas nos volte a pôr num caminho em que seja possível levar este a bom porto, mas neste momento a palavra de ordem é desânimo. Continuamos cada vez com mais abandono no território e esse abandono, não tenham a mínima dúvida, vai acabar mais cedo ou mais tarde num grande incêndio florestal. Porque é uma lei da natureza. Quando se tem tanto combustível, quando se tem centenas e milhares de hectares com a carga de combustível que nós temos, há um dia em que as coisas vão correr mal e vai acontecer um grande incêndio florestal. No caso, por exemplo, da Aldeadeiras, conseguimos pôr um asilo de pé. Neste caso ainda é um caso engraçado porque é apenas os terrenos à volta da igreja, da aldeia. Os terrenos à volta da Aldeadeiras, daqueles proprietários que ali criaram aquela aldeia, são cerca de 1047 hectares. Pertencem a 1542 pessoas. Não, desculpa, são 1047 hectares, são 1542 propriedades que pertencem a 515 proprietários diferentes. E hoje em Aldeadeiras moram cerca de 40 pessoas. Mas os terrenos à volta de Aldeadeiras são de 515 pessoas. A maior propriedade tem 15 hectares e a mais pequena tem cerca de 700 metros quadrados. Mas o grave está aqui. É que 90% dos proprietários dos terrenos à volta de Aldeadeiras não mora lá. Não mora sequer no concelho. Portanto, quando nós vamos aqui, vamos a fazer uma viagem e vemos estes terrenos todos, temos que ter a percepção que 90% destes terrenos pertencem a pessoas como vocês e os vossos familiares e muitos outros que estão espalhados pelo mundo, que já não estão cá. E isso significa que temos aqui um problema grave. Temos gente que quer continuar a ser proprietária, nós queremos que eles continuem a ser proprietários, mas precisamos de encontrar novas formas que substituam aqueles que estão ausentes. Precisamos de fazer planos para defender estes territórios, saber onde é que vamos meter os acessos, saber onde é que vamos reforçar os caminhos, saber onde é que vamos meter os pontos de água. Isso chama-se os planos de defesa da floresta contra incêndios. Precisamos de estudar onde é que as espécies estão e se estão bem. Aproveitar os sítios bons para pôr eucaliptos que crescem depressa. Pôr sobreiros à volta das aldeias para que não haja tanto perigo de incêndio à volta das casas. Chamamos disto um plano de gestão florestal. É um plano em que se olha para o território e se estuda aquilo como um investimento empresarial. Vamos ver quanto é que custa, que retorno é que tem, quanto é que vai custar manter aquilo, fazer contas e tentar pôr o investimento de pé. Isso está estudado. Está pensada a forma como será possível gerir isto sem sobrecarregar muitas pessoas, nem que consumir muitos dos recursos apenas na gestão. Queremos uma estrutura muito leve em termos de gestão. Estão feitas as contas se isto é negócio ou não é negócio. E aqui é que bate a questão toda. Nada disto terá futuro se isto não for um negócio. Não adianta nada agora arranjar uns subsídios para ir lá fazer uns desbastes, fazer umas plantações, plantar uns pomares novos, pôr um rebanho. Se isso não for sustentável por si, se o rendimento que isto der não for o suficiente para que as coisas sejam feitas na altura necessária, e não terá qualquer futuro. Portanto, mas isso posso-vos tranquilizar. Isto é um negócio. Isto tem rentabilidade, isto paga os custos de manutenção e ainda devolve rentabilidade aos donos da terra. Quando começámos com este processo, fizemos este desafio a várias aldeias e a vários territórios, conseguimos pôr de pé as 5 primeiras citas, que no caso foi Aldeadeiras, Castelo, Penhascoso do Norte, Ortiga e São José das Matas. Aderiram cerca de 750 proprietários, com uma área de 3.900 hectares, que representam um território de 7.248 hectares. Temos estado a pedir ao Estado que nos ajude. Não queremos que o Estado, nem temos a expectativa que o Estado resolva, queremos que nos ajude, criando algumas mudanças na lei que são importantes para este processo não parar.
Queremos que se resolva a necessidade de termos alguém que faça a gestão das coisas. Onde houver proprietários ativos, não os queremos substituir, queremos é lá mais, mas como sabemos que eles não vêm, temos que encontrar formas daqueles proprietários que estão fora, que querem manter as suas propriedades, ou das duas uma, ou encontram alguém, ou um primo, ou um cunhado, ou um tio, e que ele diz assim, olha, tu fazes-me aqui aquilo que for necessário ir fazendo, que a gente depois acerta contas. Ou então, adere a uma sociedade criada no espírito da sua aldeia, que faça essa gestão, que substitua quem está ausente, para que as propriedades dos que estão ausentes não sejam um perigo para aqueles que cá moram. A esperança é que, com as alterações que se estão a pedir, nós sejamos capazes, a médio prazo, de usar o nosso território da mesma forma que os nossos antepassados fizeram, para criar riqueza, explorando a floresta, a agricultura, a apicultura, a olivicultura, a caça, ou seja, aproveitar todas as pequenas coisas como fizeram os nossos antepassados, de maneira a que se consiga criar um rendimento que seja interessante para as pessoas e, desse modo, construir uma paisagem que não é nova, e muitas vezes digo nova. Nós não queremos uma paisagem nova. Queremos a paisagem que cá estava há 60 anos, há 70, em que nós tínhamos floresta nos cabeços, mas depois tínhamos os vales sem nada, com oliveiras, lavrados, com rebanho de gado. Porquê? Porque sendo as manchas de floresta mais pequenas, quando o fogo vinha, era possível de conter. Hoje não. Hoje é uma mancha tal que cobre freguesias e concelhos e não para. Com isto queríamos uma ação vivo, produtivo, que tivesse rentabilidade para os seus proprietários e que tivesse futuro. Se não fizermos nada, se continuarmos todos neste marasmo à espera que alguém virá, alguém fará, a Junta devia fazer, a Câmara devia fazer, o meu vizinho devia fazer, provavelmente aquilo que vai acontecer é que vamos continuar a ter graves problemas no futuro e a floresta e o território, em vez de ser uma mais-valia para nós todos, será um enorme problema. Eu estou convencido que devemos ter a inteligência de, da mesma forma que os nossos antepassados tiveram a inteligência de partir o território todo em muitos bocadinhos, porque eles eram muitos, para que todos tivessem o suficiente para sustentar a sua família, nós também devemos ter a inteligência no futuro de juntar estes bocadinhos, não em termos de propriedade, porque cada proprietário tem os seus bocadinhos e deve continuar a tê-los, mas juntá-los em termos de funcionamento, de maneira que se gira o território e não uma propriedade de 300 metros, de 400 metros, de 500 metros. E eu penso que mais cedo ou mais tarde isso será uma realidade e nós poderemos controlar este problema. Muito obrigado. Os recursos económicos naquele tempo eram únicos, hoje são outros completamente. E é dentro daqueles que eram, nos anos 60, como principalmente a resina, a indústria das madeiras, as carnes, os lamifícios, a azeitona e o mel, e o Colégio Dom Pedro V, que fazia com que a nação tivesse uma vida bastante mais do que tem hoje. No meio disto tudo, há aqui muita gente que viveu, casos como eu vivi também. Na altura era possível fazer, ir andar aos pássaros, porque havia as hortas e tudo estava cultivado, irmos às ribeiras apanhar os peixes, porque os havia, hoje não há nada. Mas ficaram aqueles pegos onde nós íamos tomar banho, que hoje também não há, fizeram-se as praias fluviais, é certo, mas não é a mesma coisa que daquele tempo. E então eu, com uma máquina fotográfica, percorri o concelho e tentei mostrar as fontes, as ribeiras, as pontes, e todos aqueles sítios por onde nós passávamos e que hoje é muito difícil. De maneira que o meu trabalho é apenas esse, e é isso que vos quero mostrar. Se a Guia Lopes quiser pôr no ar as imagens. Não
foi duas coisas. Tenho mais 30 ou 40 anos. Estava a iniciar uma das partes que uma fonte tem muito mostrado. Porque ali estava muita informação. Foi deixar de acabar. Foi o melhor que fizeram foi o que eles nunca fizeram uma coisa como aquela. Molhou-nos todos, passou a vagada de guarda, passou por guarda, passou por guarda com uma pessoa.
caminhos velhos, quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos, quem tem saudades da terra. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam 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 pam. Pam pararapiri, pam 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 pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa, rebanadas com vinho novo, matava com a pobreza. Rebanadas com vinho novo, matava com a pobreza. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam 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 pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam 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 pam. Já nos cansa esta lonjura, já nos cansa esta lonjura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda bem na aventura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda bem na aventura. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam 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 pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam 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 pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam 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 pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam 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 pam.
particular do nosso diretor, que não pode estar presente aqui hoje com vocês. E, embora eu vá tentar ser o mais breve possível na apresentação que vou fazer do museu, eu não resisto a deixar-vos aqui um breve apontamento pessoal. E porquê? Porque a maior dívida da minha vida que eu tenho é para com imigrantes. E uma das épocas mais felizes da minha vida foi vivida com imigrantes, e eu passo a explicar. Em 2000 tinha eu acabado a minha licenciatura e decidi que havia de estudar para a França. Passar um ano em França a estudar. Fui trabalhar, juntei todo o dinheiro que podia, escusado será dizer que passado 3 meses o dinheiro acabou. E eu vi-me numa situação um bocado dramática. O que é que eu havia de fazer? Das duas umas, ou procurava uma solução, ou então vinha-me embora e abandonava os estudos. Ora, a minha família não é uma família de imigrantes. Portanto, eu não tinha familiares imigrantes em França. O que é que eu fiz? Procurei dos amigos encontrar imigrantes que fossem remotamente ligados à minha família. E foi isso que aconteceu. Eu fui acolhida por uma família de imigrantes. Foram absolutamente excepcionais. Transformaram-se na minha segunda família. Deram-me casa, comida. Eu realmente não tinha dinheiro para nada, a não ser para apanhar o comboio para ir para Paris estudar. Não tinha dinheiro para rigorosamente mais nada. Eles deram-me tudo. E eu queria só enaltecer realmente o espírito de solidariedade, de hospitalidade que vocês têm em acolher os vossos nos locais para onde imigram. E queria deixar nas pessoas que me acolheram, queria deixar perante vocês o meu muito sentido e honesto agradecimento. Foi para mim uma coisa absolutamente extraordinária. Sem a ajuda dos imigrantes, neste caso em França, eu não poderia nunca ter concluído os meus estudos. E muito obrigada. Bom, agora rapidamente, o Museu de Nação. Bom, o Museu de Nação, eu espero que alguns de vocês já tenham visitado. Se não visitaram, eu vou deixar aqui o convite para visitarem, são muito bem recebidos. É um projeto de continuidade, porque o museu já tem há algumas décadas, de inovação, porque tentamos sempre inovar nos conteúdos e nos projetos, e bem entendido de desenvolvimento sustentável e integrado no território. É, acima de tudo, e eu vou apresentar alguns pontos prioritários da nossa ação, como a conservação, a investigação, etc. Tudo aquilo que o museu deve ter, mas este museu é feito sobretudo para agentes de nação. Gentes humildes, muito hospitaleiras. E um pouco da história. Bom, este museu começou com um sonho. Como todas as coisas boas na vida começam a partir de sonhos, que eventualmente um dia se tornam realidade. E esse sonho foi o sonho do Dr. João Calado Rodrigues, que foi responsável por muitas escavações no Conselho de Nação, reuniu um vasto espólio e sonhou fazer um museu. Infelizmente, no seu tempo de vida, isso não foi possível. Foi possível mais tarde, pela mão, evidentemente, com o investimento da Câmara Municipal de Nação e pela direção da Dra. Maria Amélia Horta Pereira, nos anos 80, foi então concretizado o museu. Mais tarde, no ano 2000, 2001, creio eu, foram encontradas as gravuras rupestres no Vale do Ocreza. E aí deu-se um encontro muito feliz entre a nossa equipa de investigação e o município de Mação, que desde logo nos acolheu e nos lançou, foi mais longe no acolhimento e nos lançou o reto de reorganizarmos o museu. E foi isso que se iniciou em 2001 com a reabertura do piso térreo, renovado, em 2005 com uma nova exposição. Fizemos algumas alterações que no início causaram alguma estranheza à população, porque o museu tinha muitas coleções, tinha coleções de arqueologia, de paleontologia, de etnografia, e nós restringimos a exposição permanente a uma só temática.
Temos outros projetos em curso que vão, a longo prazo e a curto prazo, tornar esses objetos também visitáveis. E em 2007 adquirimos, passamos a ocupar o antigo edifício da escola primária, onde funcionam agora os laboratórios de investigação. Demos uma continuidade, creio eu, muito feliz, e uma vez o professor Pomba me disse isso quando nos foi lá visitar a escola, que tinha muito gosto de ver que a escola continuava a ser uma escola, porque é lá que nós temos os nossos alunos, fazemos os nossos trabalhos de investigação. Ora, saúde a todos, como digo, para quem fazer há bocadinho. Há dias, jogando com o Sr. Professor Pomba, ele incentivou-me a participar neste evento que preconizo de fundamental e de grande importância. Aceitei a título meramente pessoal e vir abordar o tema. Não estou aqui para referir as causas de imigração que assolou o nosso país, em especial na década de 60 e de 70. No século passado, nem as causas de imigração com que se depara o país neste momento, pois elas, em geral e em qualquer lugar, são essencialmente de natureza económica e social. Estou aqui só e apenas para fazer uma pequena abordagem a um tema que me toca tão profundamente. Sei que não me integro bem no entendimento que as pessoas, em geral, têm da imigração. São considerados, erradamente, imigrantes os que deixam as suas terras e as suas gentes e procuram o seu sustento e, por vezes, de suas famílias, talvez também. Quando se imigra, quer se fique no nosso país, quer se parta para sítios mais distantes, há consequências comuns para quem parte. O abandono da terra onde se nasceu, o estar longe da família e dos amigos. É o abandono de tudo o que é mais querido e passar a contar com a indiferença e com a falta de solidariedade daqueles com quem temos que nos relacionar quando chegamos. Eu fui um imigrante dos que fiquei por cá, isto é, desloquei-me apenas para Lisboa. Foi já no longínquo dia 7 de setembro do ano de 1953, tinha apenas 12 anos, era 8 horas da manhã, quando apanhei em Penhascoso, minha freguesia, no autocarro. Naquela altura dizia-se caminhonete ou carreira. Minha mãe pede ao senhor motorista para que olhasse por mim, pois era ainda uma criança e tinha pela frente 8 horas de viagem. Distância que, utilizando o mesmo meio de transporte, se faz presentemente em cerca de 3 horas. Mas era o país que tínhamos. O senhor motorista responde: minha senhora, não tenho nada a ver com isso. Calcule o estado de espírito com que fica um miúdo de 12 anos. Quem sai da sua terra para procurar o seu sustento, noutros lugares, fala com a vontade de vencer. E felizmente isso aconteceu e acontece à maioria dos imigrantes portugueses. São muitos e em muitos lugares no nosso Portugal, aqueles que emigraram, mas que nunca esqueceram a sua terra, procurando o seu desenvolvimento económico, social, recreativo e cultural. Em qualquer fase da vida do imigrante, esteja ele no ativo ou na situação de reforma, ele deve dar o seu contributo porque a sua aldeia, o seu concelho, a sua região e, desse modo, o nosso Portugal, crie condições para a todos acolher sem ter a necessidade de abandonar as suas terras. Este é o meu entendimento da imigração e o meu testemunho de que estou convosco e que sou convosco solidário. Os meus parabéns por esta iniciativa, o meu obrigado pela oportunidade que me deram em me dirigir a esta comunidade e para os imigrantes do nosso concelho, aqui presentes, e aos que por uma razão ou outra não puderam estar connosco, e suas famílias, as maiores felicidades, um bem-aja e um até sempre. Eu sou imigrante há 34 anos no Brasil. Tenho a honra de pertencer à terra mais encantada deste concelho, que é o Carvoeiro, a qual eu estimo muito. Desde que eu estou no Brasil, tenho de todos os anos a felicidade de visitar a minha terra e também as terras do concelho. E aqui é que eu me sinto bem. Embora o Brasil me dê tudo aquilo que eu tenho até hoje, é um país maravilhoso, ao qual eu não dispenso
de agradecer e também não aceito que alguém fale mal desse país. Eu, por sinal, falo mal dos seus governantes. Desculpa. Dos governantes eu falo mal. Agora, do país em si, jamais eu admito que falem mal. Como em vários países do mundo, os governantes eles têm os seus defeitos, nunca estão realmente no nosso gosto, mas nós tentamos da melhor maneira possível levar a nossa vida a bom tempo. Bom, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte: o nosso Conselho realmente desfrutamos de boas riquezas naturais, riquezas próprias são poucas, poderiam ser mais, talvez coubesse à parte das entidades que estão à cabeça do nosso Conselho, fizessem um pouco mais de esforço para que realmente se reunissem condições para que houvesse mais investimento nesse aspecto e também se criasse mais mão de obra, pois tanta falta faz no nosso país e no nosso Conselho. Eu sou um simples imigrante, não tenho realmente grandes condições de fazer isso. Às vezes, juntamente com outras pessoas, talvez pudesse reunir essas condições. E só tenho realmente a dizer a todos os presentes que é com grande agrado que realmente se começou a ter o primeiro encontro de imigrantes, sendo que o nosso Conselho, especialmente no Brasil, eu falo do Brasil porque é o país que eu tenho mais convívio, chegou a ser o país e o nosso Conselho a ter as pessoas com maior relevância no comércio. A maior firma de secos e molhados da América Latina pertenceu a esta terra. São pessoas oriundas desta terra. Não faz muitos anos que um grupo de 4 ou 5 empresários que hoje já realmente estão fora desse programa de comércio, alguns ainda são vivos, outros já partiram, mas essas pessoas tinham realmente, em São Paulo especialmente, um grande destaque na vida económica brasileira. Essa é realmente uma grande honra para o nosso Conselho e para todos nós. Eu sou, como já falei, um simples imigrante, estou lá há 24 anos. O meu grande sonho é um dia voltar, com todos. Desculpa. É bom. Então, só desejo a todos os presentes realmente um grande dia de convívio e que este dia se repita durante muitas vezes e que nós consigamos estar aqui juntos para realmente podermos desenvolver mais isto e haver mais coisas que nos possam atrair mais gente e mais pessoas a este dia maravilhoso que vocês tiveram a honra de nos conceder. Muito obrigado. E aqui cabe talvez um detalhe que talvez possa ser uma ideia. Eu, como filha de imigrantes, acho que o principal disso tudo é que, por muitas vezes, os imigrantes esquecem de mostrar a seus filhos o que realmente é a terra deles. Eles vêm, mas por vezes não trazem seus filhos. Eu acho que eu tenho um filho com 24 anos, que por conta de agora estar trabalhando aqui há 2 anos não vem aqui, mas que é um apaixonado também, principalmente pelo Caruaru, que é a terra do pai. E eu acho que falta um pouquinho nisso nos imigrantes, talvez tentarmos fazer com que os nossos filhos tenham gosto pela terra dos seus pais. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque eu vejo que isso em casa foi mostrado e de certa forma, o nosso filho tem tanto amor por isso quanto o próprio pai dele tem. Já agora, se permitem, o pessoal, as pessoas de Mação, de mais rija tem para são de uma terra chamada Carvoeiro. Obrigado. Visitar praticamente estes pontos
aqui com os pedidos, tudo disponível, Câmara disponibilizar as carrinhas, é questão só de se inscreverem e fazer esse passeio. Este é um princípio de um projeto, não é? Fica o desafio. O Sr. Telvino, creio que o conhecem, foi encarregado-geral da Câmara durante muitos anos, agora dita reforma, desde janeiro, mas está disponível, que é um homem, conhece muito bem o Conselho de Nação, conhece estes pés, estas terras de água, estes montes e vales, como ninguém. Não é? Mas as pessoas que estão lá fora é que nós podemos ouvir. Não sei se ideias, sugestões, para que durante o próximo ano, ou durante este ano, se consiga começar a trabalhar em prol de um formato que nos faça encontrar todos os anos e falarmos da nossa terra e lutarmos por ela. Posto Valente, achei bem aquela intervenção. Já uma data de anos que